Queridos amigos, eu sei que é sempre uma alegria quando chega esse momento de nós podermos levar até você, pelo programa Caminho da Luz, essa mensagem do Evangelho. Por isso, o meu agradecimento carinhoso aos telespectadores da TV A Caminho da Luz, aos nossos amigos da Rádio Clube de Itapira, que toda semana procura estudar conosco esse material maravilhoso que a espiritualidade nos deu, para entendermos um pouco da vida e da morte, para entendermos um pouco do plano físico e do plano espiritual. Então, a você, o nosso abraço, a nossa alegria e o nosso contentamento. Agradecemos ao nosso amigo Gabriel, que está na técnica da TV, aqui operando os nossos equipamentos, e também lá na Rádio Clube, o nosso querido Maguila, nosso abraço carinhoso. Eu não poderia deixar de começar o nosso programa também agradecendo aos nossos patrocinadores, lá o João, lá da Casas Baioc da 15, também ao nosso querido Júnior, do Rui Moi Pneus, que eu tenho certeza que você sempre vai fazer um bom negócio. E o nosso abraço ao José e ao seu filho Rodrigo, da JF Telecom, onde você pode adquirir a sua internet por um preço mais barato. Por isso, queridos amigos, dentro dessa alegria, nós vamos saudando o nosso querido André Luiz, para podermos então estudar essa obra tão maravilhosa que é Nosso Lar. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria podermos entrar, tanto pela TV A Caminho da Luz, quanto pela Rádio Clube de Itapira. Que Deus, o nosso Pai, possa nos abençoar em mais esta oportunidade abençoada. Nós vamos então hoje estudar o capítulo 38º, o caso Tobias. Vale a pena nós prestarmos atenção nessa mensagem. Vamos então para a mensagem. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Findo o serviço, ao entardecer, de vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã, Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. Nós todos sabemos que há muitos livros que tem nestas regiões superiores que aqui não chegaram. O conhecimento que nós temos nesta dimensão é um conhecimento muito primário. Diga-se de passagem, o que nós sabemos da vida? Há uma questão filosófica até hoje, como é que as pirâmides foram construídas naqueles modos rudimentares de milhares de anos atrás. O conhecimento que nós temos aqui é um conhecimento do educandário, é um conhecimento de quem está compreendendo agora a respeito dos quesitos materiais e espirituais, a respeito dos assuntos pertinentes à matéria e ao espírito. E ali ele começa a notar que a constituição familiar do outro lado continua naturalmente, a constituição familiar. Ele, André Luiz, era órfão porque sua mãe estava numa condição hierárquica maior do que a dele e o seu pai numa condição inferior à dele. Porém, Tobias, por exemplo, a família ali estava, a companheira ali estava, continuando naturalmente. A vida natural, a vida no mundo espiritual, uma continuidade natural do que temos aqui. O próprio André Luiz tem um título de livro que encerra bem esta parte, e a vida continua. A vida no mundo espiritual é uma continuação natural do que aqui temos. Só que, se não fizermos aqui por merecer, não poderemos colher o que aqui não plantamos. É interessante que nós vamos entender a história de Tobias.
Tobias tem uma história muito interessante. Ele apresenta a André Luiz duas senhoras. Uma havia sido a sua esposa e a outra ele identificou como sua irmã. Mas nós vamos ver que as duas teve um relacionamento muito grande com Tobias na última existência. Vamos entender um pouco a história Tobias. Vamos ler um pouco mais? A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim, para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis. De violetas, belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas, à guisa de enormes laços floridos, na verde cabeceira das árvores, formando gracioso teto. Eu gostaria, André, de nós fazermos uma pequena pausa para falarmos um pouquinho do quanto é magnífico as casas em nosso lar. Cada uma delas, as pessoas escolhem qual é o tipo de flores que vão querer cultivar. E, logicamente, na casa de Tobias, a esposa de Tobias convida ele para ver qual eram as flores que estavam plantadas naquele recinto. Então veja que nós começamos e estamos sempre a debater que nosso lar é uma cidade semelhante à nossa, aonde nós vivemos dentro de um plano material, aonde ali aqueles seres não são espíritos, aqueles seres estão materializados na condição espiritual dentro de uma cidade planejada, dentro também das coisas materiais que são de acordo. Então é por isso que lá eles entram pela porta, eles têm banheiro, eles têm plantações, eles trabalham, eles se alimentam, eles bebem água, mostrando que o perispírito, que é a nossa segunda roupa, como dizia o professor Hernani Guimarães, dizia para nós, esse grande cientista do MOB, que é o modelo organizacional biológico. Então eles estão no recinto exatamente dentro daquilo que foi planejado e materialmente acessível para que eles pudessem então ter uma vida normal, como nós temos aqui na crosta, para entender um pouco melhor. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para a leve refeição. Encantado com um ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente: ó, meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras e, observando-me a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou: aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado 2 vezes. E, indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor. Nós notamos que ele havia na sua encarnação passado tido 2 companheiras. Devido a um problema de desencarne da primeira, ele se consorciou. Nós notamos a mesma coisa ocorrendo com o Dr. Bezerra de Menezes,
que também, quando aqui esteve, a sua primeira companheira havia desencarnado e ele convidou uma outra senhora para ser a sua nova companheira. Como é que fica essa situação, que é muito questionada no meio espírita? Levanta, de fato, uma dúvida muito grande. No caso de Tobias, poderia ser o inverso. E se Tobias houvesse desencarnado e uma de suas duas companheiras, ou a primeira companheira, ficasse viúva ainda muito nova, e ela houvesse se casado novamente, como é que fica essa situação no mundo espiritual, já que nós aqui estamos de uma maneira temporária? Nós vamos dar continuidade na leitura para nós podermos entender bem esse quadro, não é? Porque realmente o André foi feliz ao comentar, a antecipar para nós o que realmente aconteceu. A sua companheira desencarnou e ele se consorciou de novo. Nós sabemos da necessidade humana, nós vamos estar trabalhando um pouco com essas questões e nós vamos ver que realmente há necessidade de uma compreensão maior sobre essa temática para nós podermos entender a necessidade do desapego. Então nós vamos ver cada uma, as dificuldades que passou, aonde que elas tiveram mais problemas de aceitação. Vamos então dar continuidade para nós irmos falando um pouquinho sobre os comentários de Tobias e também das duas companheiras que ali moram. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Ah, sim, murmurei extremamente confundido. Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra? Isso mesmo, respondeu tranquilo. Nesse interim, a senhora Hilda tomou a palavra dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado, quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da terra. Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias, bem-humorado. Vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? De fato, objetei, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva? Considerando a espiritualidade eterna, sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casarão mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei, com interesse, a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos, quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente, reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Assim também, entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade, mas a maioria não prescinde de pontes ou do socorro de guardiões caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas
e essa união ninguém poderá quebrantar. Nós notamos que o casamento, na dimensão em que estamos hoje, ainda são casamentos muito ilusórios, presos muito ainda às ilusões temporais como a beleza, ou mesmo a condição financeira da companheira ou do companheiro. Ainda há uma fração muito pequena de casamentos unidos pelo que realmente é o amor, pelo que realmente é a afeição, pelo que realmente é o bem-querer do próximo, sem nada exigir. Porque amor é você doar sem esperar nada em troca. É você amar sem ser amado. É você respeitar sem esperar ser respeitado. E hoje nós não vemos, com esses milhares de casamentos que nós temos, ainda mais com os casamentos modernos, em que nem se casam mais, apenas se junta, não deu certo, desjunta, e cada um vai para sua casa e depois junta com outro, junta com outra, e assim vai a vida inteira juntando, saindo, e tudo está certo. E aqui nós notamos que uma alma afim leva consigo este nobre sentimento, este nobre desejo de estar junto. E hoje nós vemos a importância de começarmos a desenvolver o afeto, o sentimento, o respeito, para que possamos ter uma relação tênue, enchida com muito amor, com muito carinho, com muito desvelo, tendo realmente uma união, tendo realmente um lar, tendo realmente uma família. Primeiramente, André, eu também gostaria de fazer-me referir à época que foi escrita essa obra, em 1944. Logicamente, naquela época não era a bagunça que nós estamos vendo hoje, com esse desrespeito total com referência ao casamento. Ele se refere aqui a um fato que acontece naquela época, acontecia com milhares de pessoas. É natural que quando um homem ou uma mulher venha a desencarnar, exista por parte daquele que aqui ficou uma necessidade, fazendo lembrar que nós ainda somos seres sexuados. Dentro dessa questão, nós poderíamos afirmar que existem as necessidades. Então é natural que quando alguém fica viúvo ou viúva, que, se novo for, possa ter e contrair um novo relacionamento. Até mesmo para que ele não venha a se perder nas experiências múltiplas, para que ele possa continuar também a sua escalada evolutiva, já que o planeta Terra não é um lugar para os anjos, mas um lugar para que nós possamos buscar, vivenciar a nossa evolução. Assim sendo, ele se faz referir a um momento que se havia naquela época. Por isso que nós estamos vendo e vamos compreender cada uma o que passou quando chegou no mundo espiritual. Elas aceitaram também facilmente? Nós vamos ver que não. Houve um trabalho, houve uma preparação, não é? Porque nós ainda temos a ideia da posse. Nós ainda temos a ideia de que o outro nos pertence. Não é? Quando nós nos referimos à esposa, quando a esposa se refere ao marido, quando nós nos referimos aos filhos, nós nos referimos com ar de posse, de dono. Nós nos referimos assim: essa é a minha mulher, esse é o meu marido, diz a mulher. E o que efetivamente é nosso? Nada. Estamos aqui no círculo da Terra para buscar a nossa evolução. Vamos continuar um pouco mais para nós vermos a dificuldade que as duas tiveram. Nós já entendemos isso então. Uma desencarnou, que foi a Hilda, que era sua esposa inicial, e ele então, logo em seguida, sentindo a necessidade de ter uma companheira para conversar, para poder ter um novo lar, ele se consorciou com Luciana. Vamos ver um pouquinho o problema de cada uma.
Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando: convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou: calem-se, nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história, a fim de que nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. E continuou depois de fixar um gesto de narrador amável. Tobias e eu nos casamos na terra, quando ainda muito jovem, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo, por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi, então, indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio, senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo o esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Aqui nós já começamos a notar como é que ocorreu, como é que procedeu todo este momento, em que nós notamos que, provavelmente, durante o parto do segundo filho, Hilda naquela época, não havia os recursos que há hoje, não havia nada do que nós temos hoje de tecnologia, de conhecimento, e ela não aguentou, desencarnou. E ambos ficaram numa situação complicada, porque um aqui estava diante de dois filhos e sem a companheira. A companheira em outra dimensão, sem o companheiro e sem os dois filhos, ainda em tenra idade. Então foi uma situação difícil, tanto para Tobias como para a dona Hilda, porque ambos se encontraram viajores no além, dividindo outros espaços, outros tempos. Como lidar com a saudade? Como lidar com a vontade de querer estar junto e não poder? Então aqui nós já começamos a ver que foi um drama que muitos que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento, já poderão ter passado por esta situação. Às vezes você passou por uma situação muito parecida, com a que Tobias, a sua companheira, estão narrando para todos nós. E agora nós iremos ver como é que foi a repercussão, como é que ocorreu o auxílio a Tobias e também a Hilda. Interessante também, André, eu gostaria de focar um assunto muito bacana que nós hoje ouvimos no movimento espírita. Porque há muitas pessoas que hoje, para viver uma vida devassa, ela faz referência a essa passagem de Tobias. Analisemos que nós precisamos colocar as histórias numa balança para fazermos um julgamento. No caso aqui, imagine Tobias vivendo maravilhosamente bem com a sua esposa, dona Hilda, tiveram o primeiro filho, o lar estava em pura paz, quando de repente veio a notícia que ela estava grávida do segundo filho. Era muito nova. E de repente, no momento do nascimento da criança, ela viera a desencarnar. Imaginemos nós a aflição dessa mãe, que volta para o mundo espiritual, sabendo que estava tendo dois filhos pequenos, e ela faz uma referência que ela passa por um momento tão difícil que ela se encontrava no umbral. Lógico, há um pouco da revolta, há um pouco daquela tristeza. E Tobias, por sua vez, como fazer para superar a dor daquela mulher que fora tão importante para ele, mas ao mesmo tempo, como cuidar de duas crianças na condição de um pai que precisa trabalhar,
que precisa buscar o sustento para manter a família. Então, naquele momento, houve um desequilíbrio, onde Dona Hilda Tobias conta um pouquinho da sua história, e daqui a pouco nós vamos ver aonde é que entra Luciana em todo esse quadro. Vamos ver um pouquinho mais? Queria lutar como a galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa e, decorrido um ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei! Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Chegou ela com quem nada desejava, enchendo-me de surpresa. Sentou-se a meu lado, pôs-me em seguida ao colo, como noutro tempo, e perguntou-me lagrimosa: que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa e jardineira do seu jardim, suporta a bires do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheiro de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre, abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei então intensamente, consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova, que passou a me pertencer, igualmente pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde, voltou ele, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco, para nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Vejamos que fato interessante, não é? Hilda era um espírito bom. Mas Hilda se revoltou, porque estava sendo invadida o seu lar. Ela não pensou que Luciana poderia ser uma bênção na sua vida. Ela simplesmente olhou para o seu orgulho, que decantou mais alto. A avó, pela qual ela tanto amava, fez-se uma referência ao visitá-la, dizendo: Hilda, o que você está fazendo da sua vida? Não olhe Luciana como aquele espírito que é o seu inimigo. Procure olhar para aquela jardineira que está cuidando do seu jardim, para aquela que está cuidando do seu marido, que nos momentos de nervosismo mantém a calma para educar os seus filhos.
E ali então Hilda foi mexendo com o seu brio. Hilda foi tocada no seu íntimo. Hilda despertou que ela era uma mulher boa, mas que aquele pensamento não estava ligado à sua vida. E a avó então convidou ela: vamos, minha filha, para um tratamento. Eu me encontro numa cidade no mundo espiritual. Venha, vamos estudar, vamos trabalhar. E assim que nós pudermos, nós vamos ver a vida de maneira diferente. Olha, André, que magnífico a história de Tobias, de Hilda e também a história de Luciana. Essas histórias ocorrem também com muita frequência num trabalho de desobsessão. Quantas não são as companheiras, os companheiros que vão a um trabalho de desobsessão sentindo traídos porque o companheiro ou a companheira que aqui permaneceram colocou um outro ou uma outra em seu lugar. E aqui ela teve uma avó muito lúcida que lhe abriu os olhos com amor, sem repreensão, sem ser dura. Ela foi dura, mas com sábias palavras. Ela foi dura, mas com amor, procurando mostrar que em vez de ver uma rival, ela devia apoiar, porque ela seria a segunda mãe dos seus filhos. Ela, Hilda, já não poderia mais cuidar dos filhos, mas a Luciana poderia ser a sua substituta natural. Antes ela, na condição de uma segunda mãe, do que a rua adotar e se tornar um traficante, um marginal, um bandido, como nós vemos todos os dias, infelizmente, tendo essa triste realidade aqui no nosso abençoado Brasil. Então, foi nesse momento que ela percebeu que Luciana foi um anjo bom, que Deus permitiu que Tobias tivesse como sua segunda companheira. Eu gostaria também, André, para completar essa linha de raciocínio que você está fazendo, é que um pouco antes nós vamos relembrar, Hilda teve a oportunidade de presenciar que naquele 1 ano que ela ficou fora do lar, ela presenciou que os filhos estavam sendo maltratados por aquela que seria uma empregada e ao mesmo tempo a irmã que se declinou a ajudar a família também estava fazendo sem nenhum cuidado, sem nenhum amor, até judiando um pouco daquelas crianças. Então tudo isso foi também o que pesou a esse coração. Vamos ler um pouquinho mais? Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado ensinando-me com exemplos. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou. Mas graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever, e no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. E assim construímos nosso novo lar. Na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei: mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias, atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Incapaz de sopitar a curiosidade, esqueci a lição do bom tom e interroguei. Mas qual a posição de nossa irmã Luciana nesse caso? É interessante porque André Luiz também ficou curioso, mas espera um pouco, como é que é aqui? Porque lá nós sabemos que a vida continua também no aspecto do relacionamento. Como é que é? Tobias então vive com as duas? Essa foi uma preocupação de André, não é? Num primeiro momento. Vamos ver agora a aula que eles nos dão para todos nós. Antes, porém,
que os cônjuges espirituais respondessem, foi o próprio interessado que explicou. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal. Acima de tudo, foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que, se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Queria perguntar mais alguma coisa, entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu meu pensamento e explicou. Fique tranquilo, Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-a há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender a um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. Olha que interessante, foi uma dúvida que não apenas André Luiz tinha, mas como muitos de nós temos. Como é que fica a relação da pessoa que se casa por 2 vezes? Igual o caso de Tobias, que havia ficado viúvo muito cedo, com a responsabilidade de criar 2 filhos. Como fica essa situação? O Espiritismo aceita que a pessoa se case novamente? O Espiritismo é contra? Se o Espiritismo é a favor, como é que fica quando os 3 desencarnar? Eles vão ficar juntos? Eles não vão? O marido vai ficar com a primeira companheira ou no mundo espiritual vai ficar com a segunda? E aqui ele diz algo muito interessante, quando eles nos afirmam que, pela combinação vibratória, ou então, para ser mais explícito, pela afinidade, ele irá continuar, ou ela, pela companheira ou pelo companheiro que eles tiveram mais afinidade, que nesse caso foi de Tobias com Hilda. Já Luciana, ela estava naquela família na condição de uma irmã, em caminho no progresso, e já com a reencarnação programada para retornar para o nosso abençoado planeta em nossa dimensão. O seu companheiro, seu futuro companheiro, já estava encarnado, algum tempo antes que ela. E se tudo corresse bem, ele iria assumir um novo corpo 1 ano após a conversa que eles estavam tendo. Nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec projeta uma série de perguntas com referência à reencarnação. Os Espíritos respondem que 2 são os tipos de reencarnação: a reencarnação compulsória e a reencarnação programada. Lógico que também nós sabemos que existe a reencarnação dos missionários, que vem com obras específicas, mas quase que a totalidade faz referir-se à reencarnação programada ou à reencarnação compulsória. Nesse caso, Hilda e Tobias tinham uma reencarnação programada. Havia uma programação no mundo espiritual, por isso que eles eram felizes. Luciana, naquele momento, estava vivendo dentro de um processo evolutivo uma reencarnação compulsória. Não havia uma programação para ela destinada para o lar. A ponto de que, aproveitando essas experiências que a vida nos dá, ela entrou nessa história na condição de auxiliar. Por isso que ela foi acolhida, lá no mundo espiritual, por Hilda, pelo próprio Tobias, como uma filha, apesar de ter tido um relacionamento sexual com Tobias, ter passado pelo casamento com ele, mas era algo temporário, passageiro, porque ela tinha também, dentro do seu grau evolutivo, aqueles espíritos compromissados que necessário se faça, que num determinado momento venha à baila numa existência. Como diz que ela estava
daqui a 1 ano, ela iria reencarnar. Disse então, era para todos nós. E a pessoa que tinha uma afinidade com ela já estava encarnada, aguardando para se reencontrar. Nesse caso, aí sim agora ela vai viver uma reencarnação programada, dentro daquilo que se chama o lar, dentro da sociedade, onde ela vai ter oportunidade de crescer um pouco mais espiritual. Acredito, André, que ela, com esse consórcio, ganhou um pouco mais de bônus hora para ter agora, na próxima existência, o auxílio do alto. Se ela, se não tivesse ganhado, provavelmente não estaria em nosso lar, muito menos na casa daquele casal, que naquele momento passou a assumir ela como uma irmã, como uma filha. E quem quiser saber um pouco mais a respeito dessa temática de família, casamento, nosso querido Sérgio tem uma palestra pela TV A Caminho da Luz, em que ele foi muito feliz no estudo que ele fez. E nós vamos pedir ao Gabriel para colocar a capa, que é A Família e Seus Desafios na Atualidade. É uma palestra que, se você não conhece, adquire através da loja virtual da TV A Caminho da Luz, que estará ajudando a TV, e você também estará levando para o seu lar um conteúdo muito interessante, muito feliz, quando ele aborda os tipos de casamento e os tipos de uniões. Você poderá encontrar na loja da TV A Caminho da Luz, é www.lojaacaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nós vamos dar um pequeno intervalo para depois voltarmos com o segundo bloco, que é sobre o Evangelho. Não sai daí não, nós temos aí muito material para falarmos dessa doutrina tão apaixonante que é a doutrina dos Espíritos. Já retornaremos.